Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para a resolução aqui da prova de recenseador do IBGE, prova fresquinha, foi feita hoje pela manhã. Estou aqui com a parte de matemática e vamos lá. A questão 11 ela fala o seguinte: uma caixa com formato de um paralelepípedo tem dimensões iguais a 25 cm, 36 cm e 20 cm. Aí pergunta, a capacidade volumétrica dessa caixa em litros é? Então aqui eu tentei fazer uma caixa, não está muito fiel à imagem de uma caixa, mas basicamente é isso. Três lados e cada lado tem as informações que ele falou aqui. Então, para calcular o volume, a gente tem nada mais do que multiplicar todos os três lados. Então, vamos fazer a multiplicação. Observe que eu tenho um número aqui que envolve zero. Então, vou fazer primeiro ele. Fazer 25 vezes 20. Sempre quando tiver números com zero, para facilitar, a gente multiplica o que é diferente de zero e no fim, na resposta, acrescenta o zero. Então, 25 vezes 2 dá 50 e eu acrescento esse zero. Então, 25 vezes 20 dá 500. 500 centímetros. No caso aqui, centímetro quadrado. Só que vou ainda multiplicar pelo outro valor. Então, agora 500 vezes 36. Então, vou fazer aqui 500 vezes 36. Observe novamente que possui zeros, então eu vou multiplicar apenas o número diferente de zero e no fim eu acrescento o zero. Então 36 vezes 5, 5 vezes 6, 30, coloco o zero e subo 3, 5 vezes 3, 15, com 3, 18. Então deu 180. Só que tem esses dois zeros que eu não usei, então eu acrescento esses dois zeros. Então, na verdade, é 18.000 centímetros cúbico, certo? Essa é o que a gente encontrou do volume em termos de centímetro cúbico. Só que a pergunta é a capacidade volumétrica dessa caixa em litros. E agora, como a gente transforma para litros? Então a gente tem que saber a razão entre as grandezas, entre as medidas. Então, essa de medida de volume, eu tenho que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Eu tenho essa relação aqui. E eu tenho uma relação também que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Tenho essa relação. E a relação de 1 ml eu tenho que 1 litro é igual a 1000 ml. Então eu tenho essas três relações aqui para poder fazer a questão. O que eu tenho é 18.000 centímetros cúbicos. Transformando para ml, como é de 1 para 1, então na verdade eu posso dizer, deixa eu mudar o lápis aqui, eu posso dizer que eu tenho 1.800 ml, concordam? Porque se eu tenho 18.000 centímetros cúbicos e 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, então na verdade eu tenho 18.000 ml, certo? Só que eu tenho aqui também que cada ml, na verdade que 1 litro tem 1000 ml. Então, se 1 litro tem 1000 ml, então 18.000 ml vão ser quantos litros? Eu posso fazer o quê? 18.000 dividido por 1000. Por quê? Porque cada litro possui 1000 ml. Se eu tenho 18.000 ml, então eu faço 18.000 dividido por 1000. Na divisão eu posso simplificar zeros. Então, na verdade, eu tenho 18 dividido por 1, que dá 18. Na verdade, já fui direto, já cortei o zero para facilitar. Então, aqui é 18 litros. E 18 litros é a letra B. Super simples essa, né? A gente só precisava saber essa relação aqui, que às vezes a gente esquece. Então, vamos agora para a questão 12. A questão 12, ela fala o seguinte: Sérgio tem R$ 129, que corresponde a 30% da quantia em reais que sua irmã Solange possui. A quantia que Solange possui é de... Então, isso aqui nada mais é que uma porcentagem, é questão de porcentagem. Como é que a gente faz questão de porcentagem? Eu vou olhar aqui, Sérgio tem R$ 129, que corresponde a 30%. Então, a gente vai fazer uma regra de 3. Então, se ele tem R$ 129, que corresponde a 30%. Então, do lado de 129, eu coloco 30%, certo? Porque a questão me fala isso. Aí ele fala, 129 corresponde a 30% da quantia em reais que sua irmã Solange possui. A quantia que Solange possui é... A gente não sabe quanto é que Solange possui, que na verdade é o que ele quer saber. Só que a gente sabe que numa porcentagem o valor total é sempre quanto? É sempre 100%. Então ele não falou isso, mas a gente sabe disso, de porcentagem. Então, se eu tenho isso daqui 100%, só vai faltar esse valor aqui, que é x, o valor que eu não tenho. Então eu faço invertido aqui uma multiplicação, faço x vezes 30, dá 30x, igual 100 vezes 129, ou 129 vezes
100. Pronto, aqui eu conservo 30x é igual 129 vezes 100. Olha o que eu falei, sempre quando eu tiver uma multiplicação que envolva números que tem zero, eu posso multiplicar os dois números diferentes que não tem o zero, no caso 129 vezes 1, e na resposta eu acrescento os dois zeros. Então 129 vezes 1 dá o próprio 129 e acrescento esses dois zeros. Então aqui agora eu tenho uma equação simples do primeiro grau. Quero encontrar o valor do x. O 30 que está do lado multiplicando tem que passar para o outro lado, só que passa dividindo. Então fica x igual 129, acrescento os dois zeros que já estavam, dividido por 30. Na divisão, se eu tenho um zero em cima e zero embaixo, eu posso simplificar. Então aqui eu simplifico, mas eu só posso em pares. Eu não posso cortar esse daqui porque esse daqui não tem outro embaixo para eu poder cortar. Então ficou aqui 129, 1290 dividido por 3. Vou fazer aqui do lado, 1290 dividido por 3. Então essa é uma divisão simples, mas eu vou fazer aqui. O 1 não dá para dividir, eu pego o 12. Então 12 por 3 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Eu coloco o 12 aqui e faço a subtração. 12 menos 12, 0. Então sobrou 0. Aí agora eu vou descer o 9 que eu não usei ainda. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Eu desço o 9 aqui, faço a subtração. 9 menos 9, 0. Sobrou 0, que é a sobra. Só que tem esse 0 que eu não usei ainda. Aí eu desço. 0 dividido por 3 dá 0. Então o valor que a quantia que Solange tinha é R$430, que está aqui, que é a letra A, certo? Então agora vamos para a questão 13. A questão 13, ela fala o seguinte: é sobre uma função, uma equação do primeiro, uma função do primeiro grau. Ela fala: a figura a seguir mostra o gráfico da função y igual a x mais b. Isso aqui, a primeira parte, a gente sabendo se a função quando uma função é crescente e quando é decrescente, já facilita muito aqui para a gente. Então, quando é que uma função é crescente ou decrescente? Então, se a maior que zero, a função é crescente. Ou seja, ela é crescente, ela começa de baixo para cima, ela é nesse sentido, se a maior que zero. Se a menor que zero, a função é decrescente. A função decrescente, ela tem esse formato aqui da questão, tem esse formato aqui que a questão está falando. Deixa eu colocar aqui, certo? Então, com isso, a gente já sabe. Então, com essa definição aqui, a gente já elimina boa parte. Então o A tem que ser menor que zero para ser decrescente desse formato. Então aqui é falso, a gente elimina. Aqui é falso, a gente elimina. Aqui, esse daqui, o A é maior que zero, é falso, a gente elimina. Então, mesmo que a gente não soubesse prosseguir, iam sobrar apenas duas opções para a gente, que é no caso aqui, as duas com A menor que zero, porque a gente está vendo que a função é decrescente. Pronto, a partir daí a gente vai avaliar o B. B maior que zero, quer dizer B positivo, e B menor que zero quer dizer B negativo. Então o que significa isso? O B maior que zero. Se B for maior que zero, quer dizer que o gráfico ele vai começar no sentido positivo de Y, certo? Se B for maior que zero, ele vai começar nesse sentido aqui. Então isso aqui faz sentido, porque B é maior que zero. Se B for menor que zero, ele vai começar no sentido negativo de y, vai começar por aqui. Então, a gente tem que olhar o B maior que zero, ele começa no sentido positivo, o B menor que zero começa no sentido negativo. Como ele começou aqui no sentido positivo e foi descendo, então o B maior que zero, então é a letra C, certo? Agora vamos para a questão 14. A questão 14 fala o seguinte: as medidas em grau dos três ângulos internos de um triângulo são diretamente proporcionais a 3, 4 e 5, respectivamente. O maior ângulo desse triângulo mede em graus. Então, basicamente a gente tem que saber que num triângulo, qual é a soma dos ângulos de um triângulo? Vou fazer aqui desproporcional mesmo. A soma dos ângulos internos de um triângulo, soma, é igual a 180 graus. Então, a gente sabe que tudo isso aqui dentro dá 180 graus. Só que cada ângulo desse é diferente. E ele falou que cada ângulo desse é proporcional a 5, 4 e 3. Mas qual o valor dessa proporção aqui no 180? Então, como é uma proporção, a gente faz o seguinte: 180
corresponde a quanto? Então, quantas partes ele tem? Ele tem 5 mais 4 mais 3. Então, a gente soma as partes, as proporções que ele deu. 5 com 4 dá 9 e 9 com 3 dá 12. Então, 180 ele é proporcional a 12, porque 180 é o total e 12 é o total de partes. Então, ele quer, no caso, o maior ângulo desse triângulo em graus. Qual é o maior ângulo desses daqui? O maior ângulo não é o 5, que é a proporção. Então, eu coloco o 5 aqui embaixo da proporção. Isso aqui é grau. E aqui eu coloco o x em graus. Então, a gente vai descobrir quanto é o x. Aqui eu faço a regra de 3, diretamente proporcional. Então, 180 corresponde a 12, assim como o x corresponde a 5. Então, agora eu vou fazer a multiplicação. Então, eu faço 180 vezes 5, vou só organizar aqui, 180 vezes 5, igual a 12x. Eu vou só trocar o lado para ficar mais fácil. Então, 12x igual 180 vezes 5. Novamente, eu falo que sempre quando eu tiver números com zero, eu multiplico os dois números que não tem zero e no fim, na resposta, eu acrescento zero. Então, 180, eu pego 18 vezes 5. 8 vezes 5, 40, coloco 0, subo 4. 5 vezes 1, 5, com 4, 9. Então, 18 vezes 5 dá 90. Só que não é 18, é 180. Então, na resposta vai ser 900. Então, aqui eu fico 12x igual a 900, certo? Porque eu acrescento 0 aqui no 90. Então, x é igual a 900 dividido por 12. Já botei aqui no formato de divisão, porque o 12 está multiplicando, não passa dividindo. Então, 9 dá por 12? Não dá. Mas 90 dá por 12. 90 dividido por 12 dá 7. Vocês sempre podem fazer da seguinte forma. Fazer a tabuada do 12. 12 vezes 1 igual a 12. 12 vezes 2 igual a 24. E assim vai, até chegar próximo do 90. Então, 12 vezes 7... Vou fazer aqui. 12 vezes 3 igual a 36. 12 vezes 4 igual a 48. 12 vezes 5 igual a 60, 12 vezes 6 igual a 72 e 12 vezes 7 igual a 74. 84, perdão. Pronto, se eu colocar mais um 12 vai passar. Então dá 7 e sobram quanto? De 84 dá 900, aqui peguei o 90, aí deu 84, porque 7 vezes 2 dá 84, eu faço a subtração, aqui sobram 6. Agora eu desço esse outro zero, 60 por 12, tá aqui, ó. 60 dá 5. Então, o ângulo de 12, o ângulo que ele quer, no caso, proporcional ao maior triângulo, proporcional ao maior número, corresponde a 75 graus, que é a letra E, certo? Então, agora vamos para a outra questão, que no caso que é questão 15. Deixa eu suspender um pouquinho aqui. Pronto. A questão 15 fala o seguinte. A altura de um retângulo é o dobro de sua base. O seu perímetro mede 84 centímetros. A área desse retângulo é em centímetro quadrado. Então, um retângulo é uma imagem mais ou menos assim. Coloquei comprido porque ele falou que a altura é o dobro da base. Então, a base aqui, eu vou colocar uma letra B de base, certo? E ele fala que a altura de um retângulo é o dobro. Então, o dobro de B é 2B, certo? Então, aqui é B e aqui é 2B. Aí ele fala o seguinte, seu perímetro mede 84 centímetros. Quem é o perímetro em uma figura geométrica? No caso, triângulo, retângulo, quadrado. O perímetro é igual à soma de todos os lados. Só que aqui eu só tenho esses dois lados, certo? É errado. Porque se é um retângulo, se esse lado é B, o lado oposto também é B. Eu copiei aqui. B. Se esse lado é 2B, o lado oposto também é 2B, certo? Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, vai ser B mais 2B mais B mais 2B. Então, tudo isso é igual a quantos B? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6B. Então, o perímetro total é 6B. Só que ele fala na própria questão que o valor do perímetro é 84 centímetros. Então, eu posso fazer o que aqui agora? 6B é igual a 84. Quero encontrar o valor de B, que é o valor do perímetro. Então, B igual a 84 dividido por 6. Se vocês não souberem diretamente, vocês fazem aqui do jeito que eu estava fazendo. 84 dividido por 6.
8 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6, 6. Aí eu faço a subtração. 8 menos 6 dá 2. Aí agora eu desço 24. 24 por 6 dá 4. Então, então o valor de cada base dá 14. Então, aqui B igual a 14. Certo? Terminou a resposta? Não. Por que não terminou? Porque ele quer a área desse retângulo. A área de um retângulo, que é uma figura geométrica, é igual a base vezes a altura. Então, a área é igual. Quanto é a base? 14. E quanto é a altura? Ele deu? Deu. Olha o que ele fala aqui, ó. A altura é o dobro da base. Então, se a base é 14, a altura é 2 vezes 14, ou 2 vezes 14, que dá 28. Pronto. Então, a área nada mais é que essa multiplicação aqui que eu vou fazer aqui do lado. Então, 28 vezes 14. 8 vezes 4 dá 32, coloco 2, subo 3, 4 vezes 2, 8, com 3, 11. Agora eu multiplico pelo 1. 8 vezes 1 dá 8 e 2 vezes 1 dá 1. Passo o traço e faço a soma. Deixa eu consertar aqui para não ficar muito torto. Pronto, aqui é 2, 8 mais 1, 9, e 1 mais 1, 8 mais... Eu estou vendo aqui que tem algo errado. O algo errado foi nessa parte aqui, ó. Essa parte está certa. 8 vezes 4 dá 32. Coloco 2 sobre 3. 4 vezes 2, 8, com 3, 11. 8 vezes 1, 8. E 2 vezes 1, 2. Não sei porque eu botei esse 1 aqui. Então aqui eu somo 2, 8 e 1, 9. 2 e 1, 3. 392 é a área. 392 centímetros quadrados, que corresponde à letra B. Está aqui. Agora vamos para a 16. A 16, assim que eu a vi, eu pensei em fazer de um jeito, só que aí esse jeito iria dar muito trabalho. Então, como é concurso, no concurso a gente quer sempre otimizar o tempo, a gente quer sempre fazer com o menor tempo possível. Então, como é que a gente vai fazer no menor tempo possível? Então, eu vou fazer aqui, só repetir, 2. Olha o que a questão fala. O valor da expressão a seguir é... Aí dá uma expressão de multiplicação em cima e outra expressão de soma embaixo. Então, eu vou fazer 2 vezes 4 vezes 6 vezes 8 vezes 10 vezes 12 vezes 14. Dividido por 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10 mais 12 mais 14. Igual. Então, aqui a gente tem que multiplicar tudo em cima, somar tudo embaixo, porque é soma, e depois fazer a divisão de um pelo outro. Então, aqui para facilitar, observe o seguinte. Eu vou fazer primeiro a soma, porque a soma acaba aqui sendo mais simples de fazer. Então, em cima eu vou conservar. Conservar 2 vezes 4 vezes 6 vezes 8 vezes 10 vezes 12 vezes 14. E embaixo eu vou somar logo. 2 mais 4, 6. 6 mais 6, 12. 12 com 8, 20. 20 com 10, 30. 30 com 12, 32. 32 com 14... deixa eu ver, não, tem alguma coisa errada, vamos lá. 2 com 4, 8, 8 com 6, 2 com 4, 8, 8 com 6, não, perdão, 2 com 4, 6, 6, 6, 12, 12 com 8, 20, 20 com 10, 30, 30 com 12, 42, 42 com 14, 56, bem que eu vi que estava dando alguma coisa errada. 56, bom, e qual é a parte que eu falei que eu vou simplificar aqui para o tempo? Por causa do tempo. Observe que eu tenho 56 embaixo e em cima eu só tenho multiplicação. Então, para simplificar, eu vou tentar fazer em cima aparecer um 56 para eu poder cortar com o de baixo, para poder fazer uma divisão. Então, como é que eu faço? Eu sei que 56 dá para dividir por 7, dá para dividir por 14. Eu sei porque eu já fiz, na verdade. Então, se dá para dividir por 14, aqui tem uma coisa simples. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer 14... vezes 4, vamos ver o que vai dar. Então aqui 2 vezes 14 vezes 4, 14 mais 14, 28, 28 vezes 2, 56, 56, certo? Então não vou colocar mais o 4, porque eu já fiz a multiplicação com 14. Então aqui eu coloco vezes 6, vezes 8, vezes 10, vezes 12. Observe que o 14 eu não repito, porque eu já multipliquei pelo 4 e está aqui o resultado. Tudo isso dividido por 56. Isso aqui é igual. Bom, então agora observe que eu tenho 56 em cima, numa multiplicação, e 56 embaixo. Então eu posso cortar um pelo outro. Cortar que é o mesmo que eu dividir um pelo outro. Aí alguém poderia perguntar, e aqui em cima não poderia logo dividir 2 por 2?
Não, porque em cima é tudo multiplicação e embaixo é soma. Então eu não posso dividir 2 por 2 porque esse número está somando daqui. Agora, se esse 2 estivesse multiplicando, eu poderia simplificar, dividir 2 por 2. Aqui no caso eu tenho apenas um número, eu não tenho outra soma. Se eu tivesse aqui, por exemplo, mais 1, eu não poderia cortar esse 56 com esse porque tem um mais 1. Agora, como tem apenas o 56, eu posso simplificar. Então aqui agora não tenho mais número na parte de baixo, eu vou somar tudo de cima. Então aqui, 6 vezes 2 dá 12. Aí fica 12 vezes 8 vezes 10 vezes 12. Observe que eu tenho aqui 12 e 12. É uma conta que a gente faz sempre aqui. 12 vezes 12 dá 144. Então 144. Então esses 2 12 vai ficar apenas 144 vezes 8 vezes 10. Então 144 vezes 8. Vou fazer aqui 144 vezes 8. 8 vezes 4, 8, 8, 16. 16 vezes 2, 32. Coloco 2, subo 3. 8 vezes 4, 32. Com 3, 35. Coloco 5, subo 3. 8 vezes 1, 8. Com 3, 11. Então deu 1152. Então aqui é igual a 1152 vezes 10. Observe que tem uma multiplicação que envolva número que tenha zero. Então eu multiplico esse número pelo 1. Então isso aqui é igual a 1152 e acrescento zero. Então o número nada mais é que 11.520. 11.520, que é a letra C. Certo? Agora vamos para a questão 17. A questão 17 está aqui, é uma soma de frações. Observe que tem aqui, ele fala: considere a seguinte igualdade: 2 sobre 5 mais 3 sobre 8 igual a x sobre 200. A soma dos algarismos do número x é... Então, primeiro a gente tem que encontrar quanto vale x e depois somar seus algarismos. Então, vou fazer aqui: 2 sobre 5 mais 3 sobre 8 igual a x sobre 100. Então aqui agora a gente vai fazer uma soma de frações. Como é que a gente faz soma de frações? A gente tem aqui essas duas frações. Um jeito super simples e rápido da gente fazer, a gente primeiro multiplica os dois números de baixo. 8 vezes 5 dá 40. Passo o traço aqui, aí eu faço o seguinte: divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então aqui é divisão e aqui é vezes. Então divido pelo de baixo e o resultado multiplico pelo de cima. Então, observe o seguinte, que como eu multipliquei esses dois números, quando eu dividir aqui 40 por 5, eu vou obter 8. E quando eu dividir 40 por 8, eu vou obter 5. Então, 40 por 5 dá 8. Agora eu vou multiplicar pelo de cima. 8 vezes 2, 16. Então, eu coloco 16 aqui. Respeito o sinal que está aqui, que é mais. Agora eu vou dividir pelo daqui. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, quando eu dividir 40 por 8, vai dar o outro valor. 40 por 8 dá 5. 5 vezes 3, 15. Igual a x sobre 100. Pronto, então aqui eu faço a soma. 16 mais 15 dá 31 sobre 40 igual a x sobre 100. Lembrando que eu quero encontrar quanto vale x. Agora eu só vou inverter esse lado aqui sem mudar nada. E aqui no caso x sobre 100 eu vou passar para o lado de cá. Igual a 31 sobre 40. Eu não troco o sinal aqui porque eu investi os dois ao mesmo tempo. Eu só trocaria o sinal se eu mudasse sem inverter os dois. Observe que esse eu passei para cá e esse para cá. Só fiz inverter a ordem. Então aqui eu quero encontrar o valor do x. Ele tem que ficar sozinho. Então x igual... Eu repito o que está aqui. 31 sobre 40. E o número que está embaixo do x, ele está embaixo dividindo. Ele tem que passar para o outro lado com a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Então 100 vai passar aqui multiplicando. 100. Então x é igual a 31 vezes 100. Olha, observe o seguinte, que eu sempre estou falando aqui, quando tiver uma multiplicação com um número diferente de zero, multiplico entre eles. Então vai ficar 31 vezes 1, 31, e acrescento os dois zeros. Então deu 3. Então, depois que eu fiz essa multiplicação, eu vou fazer a divisão. A divisão, quando eu tenho zeros em cima e zero embaixo, eu posso simplificar, mas eu só posso em pares, ó, 1 para 1. O daqui eu não posso simplificar porque eu não tenho outro. Então ficou 310 dividido por 4, que eu vou fazer aqui do lado. 310 dividido por 4. 3 não dá por 4, eu pego 31. Então 31 por 4 dá 7. Porque 7 vezes 4 dá 28, eu coloco 28 aqui. Passa o traço, 31 menos 28 dá 3, e desço.
Agora que eu estou chegando aqui no resultado final, estou vendo uma coisa errada. Observe que na pergunta é 200 e eu coloquei 100. Então não muda nada, só vou mudar aqui 200, 200, 200, onde tem 100 é 200. Só muda isso. Não afeta em nada. Na verdade, afeta só essa parte aqui. Deixa eu apagar aqui. Pronto, afetou. Se afetou essa parte, deixa eu consertar aqui. Então, faço 31 vezes 2. Então, x é igual 31 vezes 2 dá 62 sobre 62, coloco os dois zeros, sobre 40. Aqui eu corto em pares, fica 620 por 4. 620 dividido por 4. 6 dividido por 4 dá 1. 4 vezes 1 dá 4. Faço a subtração. 6 menos 4, 2. Agora desço o outro 2. 22 por 4 dá 5, porque 5 vezes 4 dá 20. Eu desço o 20 aqui, passo o traço. 22 menos 20 sobra 2. Agora eu desço outro zero que eu não usei. 20 por 4 dá 5. Então, ficou 155. Mas não tem na resposta. Não tem porque a resposta ele fala o seguinte. A soma dos algarismos do número x é. Então, se x é 155, a soma é 5 mais 5, 10, com 1, 11. 11, que é a letra E. Tudo bem? Chegando agora à questão 19, ela fala o seguinte. Considere o comprimento de uma milha igual a 1.610 metros. Um avião está voando com velocidade de 500 milhas por hora. Essa velocidade em quilômetros por minuto é aproximadamente igual a... Então, se ele deu que uma milha corresponde a 1.610 metros e fala que o avião voa a 500 milhas por hora. Então, se voa a 500 milhas por hora. Só que cada milha corresponde a 1.610 metros. Então, como é que a gente faz para saber quantos metros a gente vai ter? Por que quer saber quantos metros? Porque a velocidade ele pede em quilômetros, e quilômetros é um múltiplo de metros. Então, vamos saber aqui quantos metros dá 500 milhas. Então, número com zeros, eu multiplico o número que não tem zero, no caso 161 vezes 5, e na resposta final eu acrescento a quantidade de zeros que eu não mexi, certo? Então, 1 vezes 5 dá 5, 5 vezes 6, 30, coloco o 0, subo 3, 5 vezes 1, 5, com 3, 8. Então, deu 805. Só que tem aqui, ó, 3 zeros que eu não usei, então eu acrescento aqui na resposta. Então, o número, na verdade, ficou 805 mil metros. Pronto. Agora, ele quer, a resposta ele pede em quilômetros por minuto. Então, vamos transformar esse metro para quilômetro. Eu sei que 1.000 metros é igual a 1 km, igual a 1 quilômetro. Então, se 1.000 metros é 1 quilômetro, então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que dividir 805 mil metros por quilômetro. Só que a cada 1.000 metros eu tenho 1 quilômetro. Então, 1, 2, 3 zeros. Então, 1, 2, 3 zeros. Ó, 1, 2, 3. Então, o número que sobra é a quantidade de quilômetros, certo? Então, aqui tenho 3 zeros para 1 quilômetro. Então, aqui eu tenho 3 zeros para 805 quilômetros. Concordam? Veja só, 1.000 metros é 1 quilômetro. Então, tenho 3 zeros para 1 quilômetro, está aqui. Então, aqui eu vou ter 3 zeros para essa quantidade de quilômetro, independentemente de quanto é. No caso aqui é 805 km de quilômetro. Só que a resposta ele quer essa velocidade em quilômetros por minuto é aproximadamente igual a... Eu já encontrei a distância em quilômetro, agora eu tenho que encontrar o tempo em minuto. O tempo em minuto eu tenho que... Isso aí é simples, eu tenho que ele faz 805 km por hora, só que ele quer para minuto. Só que cada hora tem 60 minutos. Então vai ser 805 dividido por 60 minutos. Então eu vou fazer aqui a divisão. 80 dividido por 60 dá apenas 1. 1 vezes 60, 60. Eu trago 60 para cá e faço a subtração. Aqui 80 menos 60 dá 20. Agora eu desço o 5 que eu não usei ainda. Então, 205 dividido por 60 dá quanto? Dá 3. Por quê? 3 vezes 60, vocês podem fazer aí 60 mais 60 mais 60, que dá 180. Eu trago 180 para cá. Não dá para eu colocar outro 60 que vai passar. Aí eu faço 205 menos 180, que dá 25. É o resto. Só que ele não quer resto, ele quer aproximadamente. Então eu desço o 0 aqui,
e a vírgula na resposta. Tem vídeos aqui no canal ensinando como fazer essa divisão, vocês podem dar uma olhada. Então fica 250 dividido por 60 dá 4. Agora sim, porque 60 vezes 4 dá 240. Então aqui vai sobrar 250 menos 240, sobra 10. Observe que as respostas ele bota até uma casa depois da vírgula. Então aqui, se é uma casa, só precisa só essa parte aqui, não precisa botar outro zero para dividir. Então a resposta certa é letra C, certo? Agora vamos para a última questão, que é a questão 20. A questão 20, deixa eu suspender aqui, a questão 20 está aqui, ela fala o seguinte: em uma função do primeiro grau, y igual a f de x, sabe-se que f de 0 é igual a 4 e f de menos 1 igual a menos 3. O valor de f de 1 ele falou que é função do primeiro grau, então é da forma y igual a x mais b, ou botando em termo da função, f de x igual a x mais b. Pronto. Com isso a gente vai achar quem é A, quem é B com as informações que ele deu. Ele falou que f de 0 é igual a 4, então quer dizer que f de 0 seria aqui f de 0, o 0 está no lugar de quem? Né? Do x, certo? Então f de 0 é igual a vezes 0 mais b. E isso é igual a quanto? É igual a 4, certo? Então, eu substituí aqui o que ele falou, substituí na função. A função do primeiro grau é f de x igual a x mais b. Então, f de 0, no lugar que tem x eu coloco 0, tá vendo? Coloco 0. Então, a vezes 0 mais b. A vezes 0 dá 0. Então, quer dizer que b igual a 4. Obtive o valor de b. Agora, vou usar a outra informação que ele deu para encontrar o valor de c. Ele falou na outra informação que f de menos 1 é igual a menos 3. Igual a menos 3. Certo? Da função, eu tenho que f de menos 1 é igual a vezes, no lugar de x eu coloco menos 1, mais b, certo? Substituindo aqui agora. E isso é igual a menos 3. Pronto. Menos 1 vezes a dá menos a mais b é igual a menos 3. Menos a mais b. Mas quem é o valor de b que a gente já até encontrou? É 4. Então, menos a mais 4 igual a menos 3. Quero encontrar o valor de a, os números que estão do lado dele, tem que ir para o outro lado com a operação inversa da que ele está realizando aqui. Aqui ele está somando, então tem que ir para o outro lado subtraindo. Eu fico menos a igual a menos 3, menos 4. Então, menos a é igual a menos 3 menos 4. Isso aqui é uma soma com número negativo. Sempre que tiver com sinais... Sempre que tiver aqui na soma, a gente vai conservar o sinal do maior, que no caso aqui o maior é 4, eu conservo o sinal de menos. E eu faço o jogo de sinal para saber se eu vou somar ou subtrair. Então, menos com menos dá mais. Então, eu vou somar os dois números, 4 mais 3, 7. Então, o jogo de sinal é só para a gente saber se a gente vai somar ou subtrair. E a gente sempre conserva o sinal do maior. Então, aqui eu tenho que multiplicar por menos 1, porque o a não pode ficar negativo. Então, a igual a 7. Certo? Então, observe que eu encontrei o valor de b, encontrei o valor de a. Mas na questão ele não pede nem valor de b nem valor de a. Na questão ele pede f de 1. Então vou repetir aqui agora a função do primeiro grau. A forma é f de x igual a x mais b. Os valores de a e de b eu já tenho. A é 7 e b é 4. Então f de x igual a 7 vezes x mais 4. E a pergunta é o valor de f de 1. Então onde tiver x eu vou colocar 1. f de 1 igual a 7 vezes 1 mais 4. f de 1 é igual a 7 vezes 1, 7, mais 4. 7 mais 4 dá igual a 11, que é a letra E. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida aí vocês podem perguntar. Tentei responder da melhor forma. Lembrando que existem outras formas de fazer cada questão. Cada um se adequa à sua melhor forma. Mas basicamente é isso. E não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. E até a próxima.